Paz do Senhor, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a aula número 13. O título é A Batalha do Crente, Como Enfrentar o Inimigo. Vocês vão perceber que durante essa aula, ela vai ser uma continuação da aula anterior. Tá? Então, nessa aula, vamos ter aqui, vamos aprender, vamos edificar com esse tema tão importante. Qual que é a justificativa para a gente fazer essa aula? Primeiro, em Salmo, capítulo 119, versículo 9, nós vamos ver que o salmista diz o seguinte: com que purificará o seu caminho? Com que o jovem purificará o seu caminho? Faz uma pergunta. Né? E para responder essa pergunta, ele responde baseado na luz do Espírito Santo, observando-o conforme a palavra de Deus. Ou seja, toda pessoa que busca uma orientação divina e estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai ter uma melhor clareza do que ela deve fazer em relação à batalha espiritual. O texto base nosso está em Efésios, capítulo 11, versículo 12. Eu gostaria que você agora faça uso da sua Bíblia, pode ser a Bíblia impressa, pode ser a Bíblia eletrônica, e então nós vamos fazer uma leitura aqui juntos. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Essa tradução aqui que nós lemos agora está em a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E nós temos aqui, então, uma referência importante de que o cristão ele deve, então, numa luta espiritual, se revestir de armaduras espirituais. Na revista que nós usamos, Entre os Céus e a Terra, nós temos uma leitura diária com 7 referências. Nessa leitura diária aqui, na quarta-feira, nós temos uma leitura em 2 Tessalonicenses 3,3, eu quero fazer referência aqui, que é como se fosse uma pílula de força. Então, durante a semana, você deve ter lido essas referências e ter ali com a palavra de Deus influenciou a sua vida de forma positiva. Então vamos lá para a primeira leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Na sexta-feira nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Então, como vocês vão vendo aqui nessa leitura diária, ela vai nos dando informações importantes também de como nós devemos proceder caso nós venhamos a perceber que estamos sendo afligidos pelo inimigo em algum momento. E uma última referência aqui em Efésios também, no capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, nessa leitura, vocês vão observando a importância e o direcionamento que Deus faz em relação ao cristão, de quem realmente é o nosso inimigo. Então, nosso inimigo não vai ser o seu vizinho, não vai ser o seu amigo de escola, não vai ser o seu colega de trabalho, não é o seu irmão nem a sua irmã. O seu inimigo é um ser que vive em regiões celestiais, é um inimigo espiritual. Qual é o objetivo dessa aula? Primeiro, entender que Deus nos tem capacitado para trabalhar e batalhar contra Satanás, nosso inimigo, por meio de Jesus Cristo, pois com ele somos mais que vencedores. Segundo, melhorar o relacionamento com Deus e assim fortalecer-se para enfrentar as batalhas contra o inimigo. E terceiro, estar constantemente vestido com a armadura de Deus e pronto para superar e resistir a qualquer investida de Satanás. Bom, nesse primeiro tópico, então, que é discernir as ações do inimigo, nós já tínhamos até na aula anterior falado bastante sobre essa questão. Mas na descrição do vídeo, vocês vão ver que existe um material, vocês vão fazer uso. Lá nesse material tem a descrição, um gráfico que vai mostrar melhor para vocês a atuação desse inimigo no mundo que nós estamos. E é importante falar o seguinte, quando a Bíblia refere-se a mundo, na leitura bíblica do Antigo Testamento até o Novo Testamento, essa referência, na verdade, é tripla, né? Existe o mundo geográfico, né? O mundo físico e o mundo político. Então, onde que o inimigo está atuando? Que mundo que é esse? É um mundo geográfico? É um mundo
físico, né, geográfico, ou é o mundo político? No caso aqui, é a influência política, a influência dos poderes, a influência sobre as pessoas mesmo, né? Então, ele não tem uma influência no mundo físico, mas a influência dele maior é sobre as pessoas e os poderes que estão neste mundo. E nesse primeiro tópico, nós vamos aprender a discernir as ações desse inimigo. Então, primeiro, qual que é a primeira ação do inimigo? Ele é um ser de liderança. Então, ele vai atuar nas maiores lideranças, ou em qualquer liderança, porque ele tem o intuito, a ganância de estar em liderança. Se você quer observar isso na Bíblia, fazer uma referência direta, em João, por exemplo, capítulo 12, versículo 31, e também em João 16, 11, vocês vão ver que ele é um ser que busca, que é de liderança. O inimigo, o nosso maior inimigo, como nós vimos na aula passada, ele é Lúcifer, né? Ele é Satanás. Ele é um ser que lidera todos os anjos. Então ele está nesse patamar aqui. O segundo fator aqui importante a ser observado das ações do inimigo é que ele gosta de riqueza, de glória, né, do mundo. Então ele vai aparecer aqui sempre oferecendo alguma coisa para as pessoas. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 8 ao 9, nós temos ali uma referência à tentação de Jesus no deserto. E aquela tentação, vocês vão ver que o inimigo ele aparece e oferece várias coisas para Jesus ali em um certo momento. Existe um escritor, que é o Matthew Henry, ele que faz um comentário bíblico há 300 anos atrás, que diz o seguinte: se alguma vez esse inimigo, Satanás, ele apareceu como anjo de luz, essa vez foi no deserto com Jesus. Ele se disfarça de anjo de luz e tenta enganar Jesus, né? E ali ele faz uma série de perguntas e também Jesus vai respondendo para ele, né, usando a palavra. Então, o inimigo utiliza a palavra, a Bíblia, para enganar, no caso, Jesus, e também Jesus responde ele utilizando a palavra. Então, a nossa luta ela é muito semelhante a essa que Jesus travou no deserto. Terceiro ponto, ações do inimigo. As ações do inimigo maligno são várias. A gente vai ver aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 19, e também escrito da seguinte forma: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, esse mundo, mais uma vez, é um mundo político, né? É um mundo que tem os poderes, que é uma influência direta. Então, esse mundo político ele está, de fato, corrompido. Tanto é que você liga a sua TV, as propagandas, por exemplo, de cerveja, na grande maioria delas, vai aparecer uma mulher seminua, né? Então, informações ali maliciosas, né? Então, todas as intenções ali são intenções pervertidas, né? Que não faz bem para o cristão. O cristão ele não tem o costume, né, de fazer uso desse tipo de recurso. Quarta ação do inimigo. O inimigo é sedutor, né? A gente vê uma referência também em Gênesis no capítulo 3, que ele seduz Eva, né? E ali nós vemos todo um declive espiritual do homem. Tanto é que nesse ponto a gente começa a observar que ali nasce o pecado na humanidade. O pecado na humanidade surge ali do erro de Adão e Eva. E também em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, nós temos a seguinte referência: conhecendo as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, existe, infelizmente, situações que as pessoas se deixam levar por ações que entristecem Deus. E essas ações é que vai dizer se a pessoa ela é de Deus ou se é uma pessoa que não é de Deus. Então, as ações dizem muito, né? Que tipo de pessoa que é essa pessoa. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10, nós temos uma outra referência importante. Diz assim a palavra de Deus: e o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, aqui já é um momento de condenação do nosso inimigo final. Nós dissemos na aula anterior, e agora nós estamos reforçando, né, utilizando o versículo bíblico, que o inimigo vai ser destruído. Ou seja, Deus vai jogar ele numa prisão eterna, que é o lago de fogo, e ali eles vão ficar aprisionados para sempre. Mas em Apocalipse ainda, nós temos uma outra referência que é antes dessa
condenação final do inimigo, em que ele vai ser lançado, solto, no mundo, após aprisionado, ele vai ser lançado após o milênio, ele vai ser lançado no mundo e ele vai continuar tentando as pessoas. E essa referência é interessante porque nessa leitura, nessa interpretação teológica até, a gente vê que ele consegue enganar muitas pessoas de novo e fazer um regimento de exército contra Deus. Então, é interessante a gente fazer a leitura e pesquisar, a gente começa a ver que, na verdade, o problema não é só o maligno, né? Ou seja, um povo que já tinha sido evangelizado, já tinha passado pelo milênio, conhecendo Cristo, mais uma vez, ainda assim se deixou levar por uma influência satânica. Então, a gente vê duas coisas aqui. Primeiro, que ele é muito poderoso, né? Ele consegue influenciar as pessoas com uma certa facilidade. E, mesmo assim, as pessoas, mesmo conhecendo a Cristo, elas são enganadas de novo. Então, existe um terceiro poder aqui, que nós vamos citar, que é o poder humano, da decisão. O ser humano ele tem a possibilidade de decidir, mas, por uma influência negativa, ele acaba sendo seduzido ao erro. O quinto exemplo de ação do inimigo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Ou seja, mais uma referência aqui, que para ele fazer a sedução, ele se transforma em anjo de luz. Ou seja, se você me perguntar, professor, quer dizer que o diabo ele pode entrar numa igreja? O que você acha? Você acha que ele pode entrar numa igreja? Ele pode entrar numa igreja, tá? Ele pode entrar em qualquer lugar desse mundo. Tanto é que a gente vê referência no Antigo Testamento, em Jó, nos profetas, em alguns outros lugares, que ele está entrando junto com os anjos também no céu, né? Então, ele é muito astuto. Tópico 2, vestir-se com a armadura de Deus. Então, como que nós vamos trabalhar aqui e vencer o inimigo? Primeiro, cinto da verdade. Você, além de orar, além de a gente jejuar e buscar a Deus como nosso maior fonte de inspiração, fonte de luz e defensor, Deus nos capacitou com uma série de armadura, uma armadura espiritual. Essa armadura ela tem vários equipamentos: cinto da verdade, couraça da justiça, coturno do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Então, todo esse equipamento é importante para que a gente venha usar ele de uma forma sábia. Então, por exemplo, o cinto da verdade, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade. Então é importante, o cristão tem que sempre falar a verdade. Você não vai encontrar um cristão verdadeiro que usa da mentira como forma de viver. Couraça da justiça. Quando a gente fala de justiça, hoje em dia o termo justiça fica um pouco vago, né? O que é a justiça? Existe um escritor chamado Chaim, utilizando aqui o dicionário filosófico de Moura, ele diz o seguinte: para definir justiça, existem pelo menos 6 formas básicas que o mundo hoje utiliza. Primeiro, para cada um o mesmo, né? Seria justiça. Se cada um tiver a mesma coisa, é uma forma de justiça, uma forma de ver a justiça. Segundo, a cada um segundo os seus méritos, uma meritocracia, né? Hoje em dia, até dentro da igreja, a gente vê o conceito de meritocracia. Ele está fazendo o correto, então ele vai ser abençoado, ele pode ser abençoado. Mas não é só isso. Terceiro, a cada um segundo as suas obras, né? Faz alguma alusão aí à Bíblia até, inclusive. Quarto conceito, a cada um segundo as suas necessidades. Hoje a gente vê, por exemplo, nesse período de pandemia, as pessoas que têm mais condições financeiras, maior condição financeira, contribuindo de uma forma maior do que as pessoas que têm menos condições financeiras. Então, cada um segundo as suas necessidades. Quinto, cada um segundo a sua posição social, né? Ou a cada um segundo, sexto, né? Cada um segundo a atribuição da lei. Então, o conceito de justiça ele é muito amplo. Então, se a gente observar aqui, existem pelo menos 6 conceitos aqui que podem definir o conceito de justiça. Mas na couraça da justiça, quando Deus usa isso, ele usa dizendo que todo o que foi combinado, ensinado, o que está na Bíblia, tudo aquilo será cumprido. Isso é justiça de Deus. Coturno do Evangelho, o Evangelho da paz. Se você ler, por exemplo, em Efésios capítulo 2, 17, você vai ver essa referência direta aqui. E outra coisa importante, você quer vencer o inimigo, sua vida,
o seu andar, o seu agir. Quando você estiver caminhando, você tem a condição de olhar para o que foi feito e ver que tudo o que você fez está de acordo, você vive com seus vizinhos em paz, você vive com seus familiares em paz, você vive com seus amigos em paz. Ou seja, a sua vida ela está direcionada para isso. Então, isso é o contorno do Evangelho da Paz, além de você pregar o Evangelho. Escudo da fé. Na guerra, o escudo é fundamental para você defender contra as astutas ciladas do inimigo. A gente viu na aula anterior também que o inimigo está ao derredor, né? Atacando dardos, flechas, para conseguir atingir você. Se você tem um escudo, você consegue desvencilhar desse inimigo. Como fortalecer meu escudo? Mais uma vez, orando, jejuando, você vai fortalecer o teu escudo. Capacete da salvação. A convicção que você tem de que vai ser salvo. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Então pense, né? Se você tem certeza da sua salvação, você está tranquilo, é porque você está usando o teu capacete, o capacete da salvação. Você tem convicto, você conhece Jesus e você vive uma vida do Evangelho. Isso é importante. E, para finalizar, o Espírito, a espada do Espírito. É a única arma aqui que é de ataque. Se vocês lembrarem da leitura anterior, em Mateus, no capítulo 4, vocês têm aquela figura de Jesus, né, argumentando ali, e o diabo tentando argumentar com Jesus, e tentando convencer Jesus de o adorar. Jesus responde utilizando quem? A espada do Espírito. Então você não vai sair por aí com uma espada de verdade, né, tentando acertar todo mundo. Você vai usar a espada do Espírito, tá certo? Ou seja, o Evangelho, a Bíblia, e através desse Evangelho você vai informar as pessoas do que é importante, do que você crê, defender a sua fé, instruir também quando for possível, e assim você vai pregando o Evangelho da paz. Conclusão. Lute, se esforce, saiba que Jesus está sempre do seu lado, e Ele vai estar com você, Ele vai ser o seu orientador, vai ser seu guia, seu amigo de batalha. Então, você tem que ter convicção disso. Tenha certeza, tenha tranquilidade no seu coração, ore, confie em Deus, busque Ele, que Ele com certeza vai te dar a vitória. Você não está sozinho, Jesus está sempre ao seu lado. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero aproveitar nesse momento, colocar um link aqui para vocês, principalmente o pessoal da Jubrac, adolescentes. Quem quiser fazer um uso desse recurso, na descrição do vídeo vai ter um link aqui para você usar. E no domingo, 2 horas da tarde, vai ter um link ao vivo para vocês tirarem as suas dúvidas. Sucesso, até a próxima!